Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto não muito agradável, que é a questão do Covid como efeito circulatório, em que ele prejudica a nossa circulação. Então, se você está chegando aqui hoje e é novo nesse canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube entenda que vídeos como esse são importantes e que precisam chegar essa informação para mais pessoas. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que o Covid ele causa uma doença inflamatória e gera uma inflamação sistêmica, principalmente na microcirculação. Então, microvasos acabam tendo a sua parede lesionada, principalmente a parte arterial, né? A gente tem lesão da parte venosa também, mas eu vou chegar lá depois. Mas a parte arterial tem a sua parede lesionada, inflamada. E toda vez que a gente tem inflamação de parede de vaso, a gente tem uma aderência maior de plaquetas, de fibroblasto, que são coisas que circulam na nossa circulação, na nossa corrente sanguínea, para tentar conter uma lesão que possa acontecer, um trauma, no caso, né? A gente está tendo trauma circulatório do próprio Covid gerando a inflamação e causando essa lesão na parede. Então isso tudo vai lá e forma uma barreira, uma maneira de proteger a gente, só que dessa forma, essa aderência toda, essa proteção toda que pode nos acontecer, ela acaba gerando às vezes uns tratamentos, ou mesmo se você tiver problemas de colesterol, tiver tendência familiar, pode-se agregar junto placas misturadas naquela região e isso formar trombos, coágulos e gerar entupimentos que podem até se soltar. Então, dependendo para onde isso vai parar, é que gera o nome da doença. Se isso vai parar, se isso caminhou dentro da tua circulação e parou dentro de uma artéria coronária no coração, pode aumentar sim o risco de infarto. Se isso caminha, segue o sentido das carótidas no pescoço e vai para dentro do cérebro, é o chamado AVC. Se isso desce e vai para dentro das artérias mesentéricas, né, que são as artérias que irrigam a nossa parte intestinal, isso causa uma isquemia mesentérica. Isso pode parar dentro do rim, na artéria renal e causar uma lesão. Agora na parte venosa, né? A parte venosa do nosso corpo, diferente da artéria, ela não tem uma camada muscular tão intensa. A parede da veia, ela é uma parede mais fina, ela é uma parede que tem uma camada muscular muito pequena. Então seu poder de contração, ele é menor. E quando se forma um aglomerado de trombos, de plaquetas nessa região, geralmente formam coágulos. E esses coágulos, que são os trombos, as chamadas tromboses, eles se fixam também na parede dessa veia, mas eles têm uma tendência maior a se soltar, eles se soltam com mais facilidade, né? E esse caminho desse trombo também na nossa corrente sanguínea, geralmente o caminho que a gente mais se assusta já gera uma doença chamada embolia pulmonar, porque da veia ele vai pro pulmão e no pulmão entope uma veia dessa região e faz a famosa embolia pulmonar. É muito grave, né? Claro que tem graus de embolia, graus variados. Então, as mais graves, que são chamadas embolias maciças, que aí é uma grande quantidade de coágulo, de trombo circulante, que vai fazer essa questão dessa lesão aguda pulmonar, geralmente gera o óbito. Tanto que a embolia pulmonar é a segunda maior causa de morte súbita no mundo. E às vezes não é feita nem diagnóstico. Muitas vezes ela é erroneamente diagnosticada como um infarto agudo do miocárdio e na verdade não foi essa a causa do óbito, e sim embolia pulmonar. Agora a gente tem que ficar calmo no sentido de que esses casos mais extremos foram muito frequentes no início da pandemia. A gente conversou bastante disso. Os vasculares estavam muito envolvidos em todos os trabalhos de pesquisa na parte da anticoagulação, nesse cuidado para que isso não aconteça com o paciente, principalmente os mais graves. Alguns pacientes, mesmo com casos mais leves de Covid, a gente ainda, dependendo do teu histórico familiar, se você tem alguma doença prévia, já teve... Nesses casos, principalmente, quando o paciente nos procura ou algum colega médico nos encaminha esse paciente com Covid, a gente ainda está indicando algum tipo de anticoagulação preventiva, né? Mas são situações muito específicas, já com uma frequência muito menor do que o começo da pandemia, que a gente até estava um pouco mais assustado, sem ter tantas informações e acabava às vezes anticoagulando de maneira desnecessária. Por quê? Por falta de conhecimento, né? Isso acontece em tudo que é novo, que surge e faz parte, e às vezes é preferível realmente a gente, se o paciente não tem tantos fatores de riscos que possam prejudicar pela questão do uso do anticoagulante, às vezes é preferível usar realmente na dúvida de saber o que poderia acontecer.
Então eu quero deixar um recado aqui muito importante nesse vídeo, tá? Se você assistiu até aqui, eu quero que você não se automedique, tá? Que você não entre, não compre um anticoagulante porque você contraiu Covid e você acha que essa é a melhor forma de fazer a prevenção de todas essas situações graves que eu comentei com você, que podem sim acontecer. Só que o uso inadequado do anticoagulante, existe riscos de você fazer também doenças muito graves, como você pode fazer um sangramento intracerebral, que é chamado AVC hemorrágico, é um AVC também. A gente pode ter sangramentos intestinais, que às vezes a gente não consegue até descobrir, passam por dores abdominais que às vezes se tornam cirúrgicas. Então são casos que a gente realmente tem que ter uma indicação mais precisa no momento atual que a gente se encontra da pandemia, tá? Não deixe de procurar auxílio médico, não se automedique, toma cuidado, a saúde da gente é muito importante. Obrigada.